Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a solução do exercício 1.5.1 do nosso material, letra E. Tá? Então, é sempre importante, antes da gente começar a resolver, a gente observar um pouquinho com mais cuidado quem é a integral a ser resolvida. E também é importante a gente analisar, por exemplo, quem são as ferramentas que eu conheço até esse momento para resolver a minha integral. Então, até aqui, o que a gente estudou, né? O que eu conheço? Eu conheço as propriedades das integrais indefinidas. Eu conheço, por exemplo, também a regra de integração da integral da potência. E a gente conhece também um método, que foi o que a gente estudou nessa aula, que é um método muito importante, que é o método da substituição. Tá? Então, eu vou trabalhar com essas três ferramentas. O que diz o método da substituição? O método da substituição, eu coloquei para vocês até algumas dicas, né? Chama de diretrizes, né? Não sei se a gente pode chamar assim, mas são algumas dicas a respeito desse método, né? Então, eu vou olhar para a minha função integrando e eu tenho que escolher uma função u. E é importante, essa função u é uma escolha de quem está resolvendo a minha integral. Né? Normalmente, essa função u ela vai ser uma parte da minha função integrando. Tá? Mas nesse exercício ainda, é possível tentar reescrever, né, o que a gente brinca, arrumar a casa, né? Então, eu vou dar uma arrumada aqui nessa minha integral para ela ficar com uma cara um pouquinho mais agradável, né? Então, eu vou reescrever essa fração que está me incomodando um pouquinho com o expoente negativo. Então, eu vou escrever a integral de 2x menos 3 elevado na menos 2, né? Por que isso? Porque uma das ferramentas que eu tenho disponível é a integral da potência. Então, é interessante que eu tenha uma potência a ser integrada. Bom, então parece que a gente está no caminho certo. Bom, então aqui eu tenho que fazer essa escolha de u. E eu tenho que pensar nas opções que eu tenho, né? Aqui as nossas diretrizes, né, para esse método da substituição, diz que normalmente eu vou escolher o u como sendo uma parte da minha função integrando, né? Então, uma escolha apropriada aqui seria escrever o u como sendo 2x menos 3, né? Alguém poderia dizer, tá, professora, mas eu não poderia, por exemplo, tomar o u como sendo 2x menos 3 elevado na menos 2? Poderia, é uma tentativa. Só que o que vai acontecer aqui nesses dois casos quando eu calculo o diferencial? Note que o diferencial aqui, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, né? Então, ela vai ficar menos 2, porque eu vou começar a derivar de fora para dentro, vezes 2x menos 3, diminuindo 1 elevado na menos 3, vezes a derivada da função mais interna, que nesse caso é 2, e lembrando que é um diferencial dx. Aí eu tenho que voltar para a minha integral. Nossa, eu tenho todos esses elementos lá, eu tenho o u e eu tenho o diferencial dele aqui? Não tenho. Então, isso significa que essa minha segunda opção não é uma boa escolha para u. Então, eu vou acabar descartando. Vou voltar, então, para aquela minha opção inicial. Se o meu u é 2x menos 3, quem vai ser o meu du? Bom, o meu du vai ser a derivada de 2x menos 3, nesse caso 2, né? Dx, porque é o diferencial. Muito mais simples e eu vou acabar ficando com a opção 1. Tenho, então, que reescrever essa minha integral com base nessa minha escolha. Então, eu posso reescrever o IE como sendo. IE é o nome da integral, tá? Podia ser A, B, C, João, José. Então, aqui eu dei porque ela é integral, letra E, chamei de IE. Então, vai ficar a integral. 2x menos 3 é o U. Então, vamos botar até aqui de azul, que é U.
na potência que eu já tenho, né, que foi aquela organização que eu fiz, du na menos 2, e agora eu ainda preciso escrever quem é dx, mas note que eu tenho uma relação entre dx e du. Se eu isolar dx aqui, eu tenho que dx é igual a du sobre 2, então eu vou trazer esse resultado para cá, o meu dx é du sobre 2. O que é importante vocês lembrarem aqui? Que quando eu faço meta-substituição, eu tenho que reescrever toda a minha integral em termos dessa nova variável u. Eu não posso ter pedaços escritos em u, pedaços escritos em x. Isso até é um indicativo de que eu não estou no caminho certo. Eu tenho que conseguir trocar toda a minha integral para essa nova variável, ok? Bom, então continuando aqui, vou só reescrever aqui, vai ficar u na menos 2 du dividido por 2. Aqui, eu vou retomar de novo as ferramentas, né? Eu observo que eu tenho essa constante 1/2, então eu posso aplicar a propriedade da integral e escrever essa integral como 1/2 integral de u na menos 2 du. Vou usar uma nova, então aqui a gente usou a propriedade, né? E aqui eu vou usar uma outra ferramenta, que é a integral da potência. Olha só, então todas as ferramentas que eu anotei lá, eu acabei utilizando. Então eu tenho 1/2, a integral da potência diz o quê? Que eu copio a base e somo uma unidade no meu expoente e repito esse expoente como denominador. Não posso esquecer da constante de integração, porque a gente está trabalhando com as integrais indefinidas, né? Que a resposta é uma família de curvas. Então, eu tenho aqui 1/2, que multiplica u na menos 1, dividido por menos 1, mais c. Tá? Então, a minha integral IE pode ser reescrita como sendo, aqui eu vou fazer a multiplicação, né? Esse menos 1 que está dividindo vai tornar o meu resultado, então, negativo. Então, vai ficar menos 1/2. U na menos 1 mais C. O que eu não posso esquecer? Eu comecei com uma integral em x, eu tenho que retornar para a variável x. Então, eu tenho menos 1/2, que multiplica o u. Quem era o u, né? O u é 2x menos 3 elevado na menos 1 mais c. Então, essa é a nossa resposta final. Posso deixar com expoente negativo e quem quiser pode ainda reescrever como sendo menos 1 dividido por 2, que multiplica 2x menos 3. Observem que como o meu expoente era negativo, ele pode ser escrito no denominador, mais c. Qualquer uma das duas respostas estão corretas, tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato. Não sei se vocês escutam, ao fundo tem um dos meus cachorros latindo, tá? Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.